Boa noite à imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, foi uma semana bem agitada no Clube de Regatas Vasco da Gama, aonde todo mundo sabe que os vagabundos da 777 Partners deixou o Clube de Regatas Vasco da Gama através de uma liminar da Associação do Clube de Regatas Vasco da Gama, através do seu presidente, o Pedrinho, e seu corpo jurídico, do Felipe Carregal e do Paulo Salomão. Todos fizeram essa ação na justiça que prevalece muito. Hoje, o Vasco é que tem que ser salvo. Essa empresa vagabunda, essa empresa canalha, essa empresa corrupta, essa empresa estelionatária tem que estar fora do Vasco o quanto antes. E o Pedrinho conseguiu isso através dessa liminar, aonde esses pilantras dizem que pegaram aí até advogados da época lá da urna 7. Vocês lembram daquela urna 7, daquela eleição lá, totalmente complicada, uma eleição totalmente conturbada? Pegaram advogados daquela urna. Não adianta que essa empresa vagabunda, gente, não volta mais para o clube. Essa empresa pilantra, aonde o seu Josh Wander e o seu Steve Pasco já até pediram o cargo, pediram demissão da empresa, renunciaram ao cargo da 777 Partners, eles não trabalham mais. É uma empresa que as equipes do futebol europeu todos estão fazendo protestos em massa. Stand Liège, agora também o Red Star da França, que fizeram protestos em massa contra essa empresa vagabunda. Hertha Berlim, na Austrália, o Melbourne Victory, geral, gente, todo mundo contra essa empresa. Essa empresa, ela tem seus dias contados por ela mesma. Essa empresa vai fechar as portas, essa empresa vai falir, pois essa empresa faz muito mal, com certeza, ao futebol mundial e com todas as negociações que essa empresa vagabunda faz. Então, foi muito bom o que aconteceu, foi muito válido o que aconteceu dentro do Vasco da Gama com essa ação, com essa liminar, que o Pedrinho conseguiu tirar a 7777 de forma provisória do Vasco, porque é uma liminar ainda, mas vai ser concretizado, vai ser ratificado, e se Deus quiser, esses vagabundos nunca mais estarão aqui fazendo negociações com o Vasco da Gama. Vamos mostrar agora aqui, meus queridos amigos, um grande amigo nosso, hoje conselheiro do Vasco, um conselheiro da oposição, do Grupo Fusarca, foi candidato a presidente do Vasco, depois apoiou o Luiz Roberto Leviciano, um grande amigo nosso, é o Leonardo Rodrigues, que foi ex-VP da gestão lá do Eurico Miranda, ex-VP jurídico do Vasco. Então, ele vai falar sobre essa situação que está acontecendo no Vasco, e depois a gente vai falar aqui, gente, sobre Jorge Salgado. Vamos detonar o velho vagabundo, o velho pilantra, o velho estelionatário, o velho safado, o pior presidente da história do clube, e a gente vai mostrar uma coisinha lá do passado, o que esse cara propôs a botar essa empresa de merda dentro do Vasco. Primeiro vamos escutar aqui o Leonardo Rodrigues, nosso grande amigo aí, falando sobre o atual momento aí jurídico do Vasco da Gama, entre 777 Partners contra a associação do clube. Veja aí. Boa noite a todos, saudações vascaínas, passando aqui para me manifestar rapidamente a respeito desse momento conturbado que vive o Vasco. Uma notícia aí de processo judicial e concessão de medida liminar para afastar a 777 do controle acionário. Realmente com muita apreensão e com muita preocupação que a gente recebe essa notícia, principalmente porque um processo judicial dessa natureza, envolvendo um conflito de natureza societária complexo, que tem desdobramentos atraindo instabilidade para dentro do futebol do Vasco, atraindo incertezas sobre o Vasco e gerando riscos exponenciais ao Clube de Regatas Vasco da Gama, causam muita apreensão realmente.
Mas é importante a gente começar registrando que tudo que a gente vivencia hoje é fruto de uma tragédia anunciada num passado recente. Tudo que a gente vivencia hoje começa lá no processo de constituição da SAF. Um processo conduzido de forma torta, obscura, no atropelo, arbitrário, sem qualquer profundidade nos debates, sem qualquer diálogo institucional entre os poderes constituídos, muito pelo contrário, um verdadeiro atropelo. E sem os elementos necessários para que os vascaínos pudessem tomar uma decisão de tamanha complexidade e de tamanho risco, desembocou no que agora vivemos. Constituímos uma SAF através de falsas promessas, de ilusionismo, de cantos de sereia e alienamos o seu controle acionário ao que hoje, somente hoje, apesar de tantas evidências a respeito, se chama e se denomina de esquema 777. Um esquema aparentemente piramidal que está ruindo dia após dia como um castelo de cartas. Evidentemente que num contexto como esse, medidas enérgicas eram e são necessárias. Entretanto, não há, e aqui lamento muito, não há elementos para uma avaliação sobre acerto ou desacerto dessa decisão da diretoria administrativa em judicializar. Fato é que ela traz riscos consideráveis. Fato é que é uma manobra preocupante, como eu disse aqui há pouco. E sob esse aspecto, de antemão, pensa-se que numa posição de um litígio dessa magnitude, o Vasco devesse, através da sua diretoria, promover um diálogo entre os poderes e não só. Devesse, finalmente, dar transparência, dar conhecimento do que foi feito e do que se pensa fazer daqui para frente. Não é a pretexto de corrigir o erro cometido com a pactuação e com a participação dos que hoje se arvoram em corrigi-lo, que a gente vai voltar a cometer o mesmo erro. Não, absolutamente não é cometendo o mesmo erro do passado que vai se corrigir o presente, tampouco se construir o futuro. Muito pelo contrário. Acho que a gente tem que olhar para trás e ver que é indispensável num processo, numa tomada de decisão que envolva o histórico, centenário e vitorioso futebol do Vasco, a transparência, o conhecimento de elementos mínimos e necessários para que possamos tomar ciente e conscientemente uma decisão dessa relevância. O Vasco hoje tem um desafio muito grande, não maior do que a sua grandeza. E até sob esse aspecto, acho que o Vasco conseguiu e tem em suas mãos a única e última possibilidade, talvez, de corrigir os desvios de perspectiva, corrigir os erros e corrigir os rumos do seu futebol. É possível sair da armadilha que ele próprio se colocou. Mas para isso é preciso, antes de mais nada, transparência, antes de mais nada, seriedade e, sobretudo, profundidade e tempo para se debater quais serão as providências. Não podemos tomar uma decisão às cegas, partindo apenas do pressuposto daqueles que também estiveram no momento da venda e propalaram um bom negócio. Sob esse aspecto, inclusive, não vejo como se dá em prestar credibilidade a qualquer decisão, seja ela boa ou ruim, não temos como avaliar sem os elementos necessários. Então, sob esse aspecto, a gente precisa, vascaíno, ficar atento, vigilante e cobrar. Fique certo que de nossa parte, dos conselheiros de oposição, e tenho certeza, por parte dos beneméritos, vamos encontrar
energia suficiente para que possamos fazer esse debate no melhor interesse do Vasco. Com transparência, com responsabilidade e, sobretudo, com seriedade ao Vasco, ao vascaíno e ao futuro do nosso futebol. Saudações vascaínas, boa noite a todos. Vocês viram aí o Leonardo Rodrigues tem algumas críticas, tem algumas coisas a favor e algumas coisas criticando. Uma coisa a favor, com certeza, essa empresa fora do Vasco. Mas ele também exige que as coisas sejam mais claras em relação a esses contratos que estão blindados. Então é uma crítica do Leonardo Rodrigues, ele preocupado com a situação do Vasco que possa acontecer, mas pode ter certeza, Léo, as coisas vão melhorar, irmão. A gente sabe muito bem do teu trabalho é um trabalho maravilhoso na oposição aí do Vasco da Gama, junto aí, né, com o grupo Fusarca, que é um grupo realmente que a gente aqui apoia no canal Russo Vascaíno, porque tem grandes vascaínos como você, uma pessoa íntegra, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, como foi VP jurídico na gestão do Eurico Miranda. Então, as opiniões aqui sempre vão haver aqui no canal Russo Vascaíno, o espaço aqui é para todos, né? E agora a gente vai falar aqui, gente, sobre o velho vagabundo Jorge Nuno Salgado, o pior presidente da história do clube. Vagabundo, pilantra, safado, estelionatário, com toda certeza, porque mentiu ao torcedor do Vasco quando entrou através de um golpe jurídico das eleições de 2020, e ele é o principal mentor dessa desgraça, dessa empresa ter pisado dentro do Vasco. Hoje quer criticar o Pedrinho, mas é um cara que aqui o canal Russo Vascaíno vai cobrar a associação, vai cobrar o Pedrinho, vai cobrar o seu grupo, o grupo jurídico aí, para tentar expulsar esse vagabundo dentro do Vasco. Porque se os contratos forem abertos, como a gente também quer saber o que tem desses contratos, muita coisa tem obscura, principalmente para esse velho vagabundo que fez tanto mal ao Vasco e fez tanto mal ao nosso futebol, o que acontece nesses 2 anos e 4 anos, contando com a sua gestão, que foi uma verdadeira catástrofe, a pior gestão da história do Vasco da Gama. Veja aí o que ele falou lá atrás, o que ele fez, botar essa empresa vagabunda, né, a 777 dentro do Vasco da Gama. Veja aí. General 5 estrelas do Vasco. Eu sou proprietário, emérito, benemérito, grande benemérito e presidente. 5 estrelas. No início da semana, uma Assembleia Geral de Sócios do Vasco votou sim para aprovar 3.898 votos. Agora é oficial. 70% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, pertencem a 777 Partners, empresa dos americanos Josh Wander e Steven Pasco. Os outros 30% permanecem com o clube. É fácil falar, é fácil criticar o contrato, que o contrato ninguém viu e não sei o que, a 777, tem um norueguês que falou mal e o dinheiro que pagou, não pagou, entendeu? Mas soluciona o problema, resolve o problema. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, Josh Wander, um dos sócios fundadores da 777 Partners, ouviu um apelo. O torcedor falou em inglês, mas em português, claro, o que ele disse foi: nós precisamos de você. Eles viram nisso uma ótima oportunidade de investimento. O que é uma ótima oportunidade de investimento? Botar dinheiro aqui e lá na frente ganhar muito dinheiro e talvez vender ou não, como todo mundo faz. O que é importante para mim? Importante para mim é o seguinte: eles têm que depositar o dinheiro, depositaram, tá. Eles emprestaram dinheiro, eles receberam o dinheiro de volta, teve uma remuneração por esse dinheiro, acabou, o resto é blá 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 bli bli bli, é blá 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 bli bli bli, é blá 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 bli bli bli. Hoje tem um caminhãozinho de dinheiro aqui dentro, vamos ver se eu recebo, né? Espero. Então entrou esse primeiro dinheiro, era para pagar muita coisa aí que devia, atrasado e tal. Agora a gente já está conversando, já estou conversando com eles, negociando com eles a maneira de receber o que eles me devem, né? Então está fluindo essa conversa, não chegamos ao final ainda, mas eu acho que a gente chega, já a gente vai chegar a um entendimento aí, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Então tudo está melhorando aqui, o time está melhorando. A gente vai conseguir ficar na série A. O ano que vem, a gente já tem uma base de time. Você vai contratar pontualmente 2 ou 3 jogadores, ou 4. Então, está tudo organizado para os próximos 3, 5 anos. Só espero que a pessoa que vá assumir no meu lugar tenha a responsabilidade, entenda o que está acontecendo, não queira não precisa inventar nada. Deixa andar do jeito que está, que a gente vai para um lugar bom. É isso aí, meus amigos. É por isso que o canal Russo Vascaíno é esse canal autêntico. Por isso que o canal Russo Vascaíno é esse canal, um dos poucos canais aqui que batemos de frente contra essa empresa vagabunda 777 Partners e batemos de frente contra a pior gestão da história do clube, que foi a gestão de Jorge Nuno Salgado. Jorge Nuno Salgado, Carlos Alberto Osório, Roberto Duque Estrada. Pessoas que têm que ser punidas, sim. Tem que haver investigações do que aconteceu nesses contratos. Tem que passar limpo tudo o que aconteceu desde que esses caras aí foram a Miami, botaram essa empresa vagabunda dentro do Vasco. E a gente vai cobrar a associação. A associação está fazendo tudo perfeitamente bem, tirando essa empresa. Mas precisamos de mais. Precisamos do que tem nos contratos e precisamos saber o que seu Jorge Salgado e Osório fizeram contra o Vasco da Gama. Esses caras têm que ser devidamente expulsos dentro de São Januário. Esses caras precisam urgentemente, se haver coisas, safadezas, pilantragens, vagabundagens dentro desse contrato aí, se for o caso, até dar cadeia para esses pilantras, porque eles fizeram tanto mal ao Vasco, porque a situação ficou tão caótica, que a gente vai aqui no canal Russo Vascaíno, depois da saída da 777, que vai se ratificar, cobrar, né, o Vasco, a integridade, o Vasco ser limpo, o Vasco ter transparência e mostrar o que esses pilantras, que esses vagabundos, que esses estelionatários fizeram contra o nosso clube desde a eleição de 2020. Tudo tem que ser posto para o vascaíno saber quem são esses pilantras realmente e o que eles fizeram dentro do clube de regatas de Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Aqui, canal Russo Vascaíno, o canal legítimo, raiz, que bateu e vai sempre bater de frente quem faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E precisamos, agora, de tudo limpo e saber o que esse velho vagabundo fez com o Clube de Regatas Vasco da Gama, seu Jorge Nuno Salgado, que foi, com certeza, o pior presidente da história do Vasco. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tamo junto.